Chegamos em um momento do curso crucial. Por que foi importante falar sobre projetos de BI, nomenclaturas usadas, etc? Porque agora entra a parte onde se inicia a construção do projeto de BI. Se inicia onde poucas pessoas sabem atuar e poucas pessoas sabem explicar sobre isso. Mas faz total diferença no mercado de trabalho. E por que poucos sabem explicar e atuar nessa área do BI? Porque a maioria ensina você a construir designers lindos, dashboards bonitos parecendo um carnaval, mas não falam para você a diferença entre fato e dimensão, chave primária e secundária, OLAP, OLTP e Data Warehouse. Quando você arruma um emprego para trabalhar com BI, a primeira coisa que você vai se deparar não são com KPIs para você construir ou layouts lindos no Figma ou dashboards cheios de cores ou cheios de luz parecendo um neon. Vão jogar uma base na sua mão e pedir para você limpar e realizar os ajustes. E sabe o que acontece na maioria das vezes? Você não aprendeu. Aí, meu amigo, as coisas se complicam para o seu lado. Portanto, antes de sair construindo dashboards lindos, ou KPIs, ou dashboards cheios de neon, aprenda muito sobre a base, fato, dimensão, chave primária e secundária, OLAP, OLTP e Data Warehouse, porque a maioria, quando entra na área de BI, ou Data Analytics, ou Data Science, não sabe fazer essa distinção. Portanto, foque na base. E aqui a gente está vendo um exemplo de uma Star Schema. O que é uma Star Schema? É uma estrutura conhecida como muitos dizem estrela. Ela é utilizada em análise de BI. Para compreendê-la e aplicá-la com sucesso, é essencial identificar corretamente quais são as dimensões e as fatos envolvidas nela. E nesse segundo exemplo que a gente está vendo aqui, a gente está presenciando uma tabela fato de vendas, e onde existem várias dimensões em sua volta. Para a gente entender, a gente vai pegar aqui quantidade de venda. Quantidade de venda, quando que foi vendido? Ela foi vendido no período de tempo entre relação entre data, dia da semana, ano, mês, o ano. Então, ocorreu uma venda num determinado período da semana, num dia, numa sexta-feira, numa quarta, foi ocorrido num ano, num mês, numa determinada hora, num determinado minuto, num determinado segundo. E depois a gente vai entender aqui quem foi que vendeu. Qual foi o vendedor que realizou essa venda? Qual é o nome dele? Qual é o código desse vendedor? Qual é o sexo dele? Qual é a data de nascimento? Onde ocorreu essa venda? Em qual cidade? Então, a fato, ela tem que ter as dimensões. Ela precisa das dimensões para a gente ter as descrições, para a gente poder entender o contexto dessa venda, para a gente entender o período, para a gente entender qual loja ocorreu, qual cliente comprou, qual o nome do vendedor, qual é a cidade. Dimensões é uma tabela em um banco de dados que armazena atributos descritivos, que fornecem contextos aos dados em uma tabela de fatos. Uma explicação simples para você entender. Pense nas tabelas de dimensões como quem, o que, onde e quando dos seus dados. Elas contêm informações descritivas sobre os principais assuntos da sua análise. Fatos. Uma tabela de fatos é uma tabela em um banco de dados que armazena dados quantitativos. Fatos sobre um processo de negócios, geralmente valores numéricos, como receitas de vendas, quantidades vendidas, ou lucros, como a gente mencionou no exemplo anterior. Se as tabelas de dimensões fornecem quem, o que, onde e quando, pense na tabela de fatos como quanto, quantidade. Ela contém dados mensuráveis que representam desempenho de um processo de negócios. Essa relação é aí que acontece a mágica. A mágica acontece quando as tabelas de dimensões e fatos são conectadas por meio de chaves, onde nós vamos estar aprendendo na próxima aula. É o que eu falei, chave primária e secundária. Por exemplo, o produto ID na tabela de fatos vai estar vinculado ao produto ID da tabela de dimensões. Esse relacionamento permite combinar perfeitamente informações descritivas com dados quantitativos. Resumindo, em essência, as tabelas de dimensões e fatos
trabalham juntas para fornecer uma visão abrangente dos seus dados. As tabelas de dimensões oferecem contexto, enquanto as tabelas de fatos fornecem insights mensuráveis. Vou repetir. As tabelas de dimensões oferecem contextos, enquanto as tabelas de fatos fornecem insights mensuráveis. Ao estabelecer relacionamento entre eles, você desbloqueia o poder de analisar e compreender seus dados de várias perspectivas. Então, fato é um evento, uma ação daquilo que aconteceu e que você quer analisar. É algo que você pode mensurar, medir. E dimensão são os detalhes ou características do fato. Elas ajudam a descrever e categorizar o fato. Muito obrigado. Até a próxima aula. Deus lhe abençoe você grandemente.